boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. 2 pessoas morreram em batida de frente na BR-251. Quase R$1,5 milhão foi apreendido hoje em ponto de droga no interior e o dinheiro seria enviado para traficantes aqui em BH. Centenas de moradores ficam sem energia por causa de temporal na região centro-oeste do estado. 4 agências bancárias foram explodidas nesta madrugada. Os bandidos escaparam. 750 mil casas ficaram sem energia ano passado por causa de incêndios. Este é o assunto do nosso comentarista Carlos Lindenberg. A água já está mais cara em Minas. Condomínios estão preocupados com o aumento acima da inflação. Pré-candidato pelo PSB ao governo do estado, Márcio Lacerda, diz que mantém candidatura mesmo contra a vontade do partido. No futebol, o Cruzeiro vai para as quartas de final da Copa do Brasil com vantagem sobre o Santos. E como hoje é quinta-feira, tem dicas de cultura para o seu fim de semana. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Dezenas de casas foram invadidas pela água e pela lama durante um temporal que alagou a cidade de Alvinópolis, que fica na região central do estado. Nós vamos agora para a nossa redação conversar com o repórter Marcelo Silveira, que traz mais detalhes. Marcelo, conta pra gente aqui, claro, muitos danos materiais, mas tem alguma vítima? Boa noite. Olha, Inácia, uma boa noite para você, boa noite para todo mundo. Apesar de várias pessoas terem ficado desalojadas ou desabrigadas, por lá não houve nenhuma vítima fatal durante esse temporal que atingiu Alvinópolis. A chuva durou cerca de 15, 20 minutos, o que foi suficiente para alagar vários pontos da cidade e o vento destelhar casas, deixando moradores aí sem energia e também sem sinal telefônico. Essa chuva forte não deve chegar aqui à capital, fica mais localizada lá na zona da mata e também na região do Campo das Vertentes. Por aqui, a previsão é de uma chuva moderada, inclusive chove agora em alguns pontos de BH, Inácia, e a previsão também é de chuva para amanhã, viu? Pode vir chuvinha que nós estamos precisando, né, Marcelo? É bom, né? Obrigada. Um ônibus foi surpreendido pelo rompimento de uma adutora no bairro Glória, região noroeste da capital. A rua debaixo do coletivo acabou cedendo e ele teve que ser rebocado. Além disso, 3 bairros ficaram sem água depois do estouro da tubulação. De acordo com testemunhas, a cratera se abriu assim que o coletivo da linha 4037 passou pelo local. O ônibus que faz o itinerário Nossa Senhora da Glória Centro afundou e ficou preso. Foi preciso a ajuda deste guincho para retirá-lo. Esta estudante mora logo em frente e disse que acordou assustada com barulho. Quando eu fui olhar para baixo, o ônibus estava lá. Aí eu vi a rua toda alagada, falei assim, não, aconteceu alguma coisa, e agora? O que eu faço? Aí a minha mãe acordou assustada e ela cardíaca, então ela já acordou passando mal, né? Moradores e comerciantes da região contam que não é a primeira vez que isso acontece e que já reclamaram várias vezes junto à prefeitura. Da última vez foi do outro lado da rua e também foi um buraco enorme, eles devem ter tirado uns 3 dias, 4 só para arrumar. Não tem esgoto e quando enche de água aqui, aí entra nas casas, nas lojas todas. Já reclamam para a prefeitura, Copasa, e não adianta nada. Agora, os técnicos da Copasa irão colocar uma nova tubulação no lugar da que se rompeu. Segundo eles, a chuva atrapalha um pouco. E esse poste aqui pode dificultar os trabalhos. Com o rompimento da adutora, a Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, informou que os bairros Nossa Senhora da Glória, São Salvador e Serrano tiveram o abastecimento interrompido, mas que o mesmo deve ser restabelecido no decorrer da noite de hoje. De acordo com a Polícia Militar, ninguém se feriu. A Prefeitura de BH informou que a rua Deputado Cláudio Pinheiro Lima passará por vistoria no sistema de microdrenagem. Já a Copasa disse que as obras na adutora foram concluídas e que o abastecimento de água nos bairros Nossa Senhora da Glória, São Salvador e Serrano está prevista para a noite de hoje. Os reparos no asfalto vão ser realizados amanhã. E veja outras notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. Bandidos explodiram 3 agências bancárias na madrugada de hoje em Carmo do Rio Claro, no sul de Minas. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 15 homens fortemente armados chegaram ao local, atirando para o alto e explodiram os caixas com dinamite. Os suspeitos fugiram em 3 carros. A polícia não soube informar se eles conseguiram levar o dinheiro.
Também estão sendo procurados os criminosos que explodiram uma agência bancária na cidade de Nova Módica, no Vale do Rio Doce. Parte do teto da agência desabou e a fachada da prefeitura, que fica em frente, foi danificada. Ninguém se feriu e nenhum dinheiro foi roubado. 2 pessoas morreram em uma batida de frente na BR-251 entre caminhão e carro na manhã desta quinta-feira em Grão-Mogol, na região norte de Minas Gerais. 2 vítimas foram socorridas pelo SAMU, as outras 2 morreram presas às ferragens. Este carro capotou após bater em um veículo que estava parado na Avenida Rajagabalha, região centro-sul de Belo Horizonte. A motorista foi socorrida consciente pelo Corpo de Bombeiros. O trânsito ficou parado por mais de 1 hora em uma das avenidas mais movimentadas da capital. Mais de R$1.400.000 foram apreendidos hoje em uma casa usada, segundo a PM, como centro de distribuição de drogas em Pará de Minas, na região centro-oeste de Minas Gerais. Os militares receberam uma denúncia anônima. O dinheiro estava dividido em sacolas com nomes de comunidades de Belo Horizonte para distribuição. A Polícia Militar ainda apreendeu uma moto que está em nome de um presidiário da penitenciária Doutor Pinho Canedo, localizada também em Pará de Minas. 2 homens que estavam no local fugiram quando perceberam a chegada dos agentes. Ninguém foi preso. 750 mil clientes ficaram sem energia elétrica em 2017, depois que incêndios atingiram a rede elétrica. Segundo um balanço realizado pela CEMIG, o tempo seco favorece a ocorrência desses acidentes. De acordo com a CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, no ano passado foram registradas 794 interrupções no abastecimento de energia na área de concessão da empresa, a maioria nas regiões metropolitana, leste e sul. De janeiro a maio de 2018, tivemos 33 incêndios em unidades de conservação. Durante todo o ano passado, foram 490 ocorrências desse tipo. Comparando os mesmos períodos, foram 106 incêndios em Pasto, região de produção agrícola, até maio deste ano, e em 2017, 1.088. Os riscos de queimadas onde exista rede elétrica implicam também em prejuízo aos consumidores e ao Estado, além do perigo contra a vida. Às vezes a gente tem localidades inteiras, ficando sem energia, e com isso a gente tem a afetação de hospitais, de escolas, de locais de interesse público, justamente por essa questão de vandalismo. E também a questão da própria qualidade do ar. Então essa poluição atmosférica que fica na cidade, ela prejudica pessoas, principalmente aquelas que têm problemas respiratórios, como asma, bronquite e outros problemas dessa região do trato respiratório. Segundo o Corpo de Bombeiros, a maioria dos incêndios é causada por atividade humana, seja ela intencional ou não. E quem provocar incêndio em mata e floresta pode pegar pena de 2 a 4 anos de reclusão, mais multa em caso de crime doloso. Se o crime for culposo, a pena é menor, 6 meses a 1 ano de reclusão, mais a multa. A gente não deve fazer aquela questão de eliminar lixo através do fogo, da gente tentar limpar o nosso lote, através do fogo. E lembrar sempre também de denunciar. Muitas pessoas, como ato de vandalismo mesmo, elas acabam tendo fogo, e o problema é que é muito difícil fazer essa fiscalização. O mês de agosto inteiro e o mês de setembro, que é o período seco, baixíssima incidência de chuvas, a vegetação também fica seca e temos a incidência de ventos. Esses fatores combinados contribuem para a incidência de incêndios. E esses incêndios em matas, em florestas e vegetação em geral são assunto do nosso comentarista de cidades, Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Boa noite, Inácia. Lindenberg, a gente viu ali os bombeiros falando que a maioria desses acidentes em vegetação são provocados pelo homem, seja por intenção, de forma dolosa, ou por acidente. Qual é o seu alerta? Não, é evidente, os bombeiros têm toda a razão. Na verdade, os incêndios são provocados ou de forma dolosa, com intenção, portanto, de botar fogo na mata, no capim, ou então por um acidente. Ocorre que, na maioria das vezes, o que a gente percebe, sobretudo viajando aí pelas estradas aqui de Minas, Inácia, é aquele descuido muito natural e perigoso, e que deve ser evitado, jogar cigarro aceso pela janela do carro. Isso causa um incêndio, começa ali aquele fogo embaixo, na beira da estrada, depois toma proporções enormes, avança pelo terreno e a coisa vai tocando. E pega fogo e mata, mata nativa às vezes,
causando males terríveis. De qualquer maneira, o melhor é você precaver nessa época, principalmente. Não dá para ficar brincando com isso. O fogo, morro acima, água, morro abaixo, é sempre um perigo em qualquer situação. E lembrando que com o vento, uma fagulha espalha o fogo muito rapidamente. Essa é uma questão. Você põe, às vezes o fogo está aqui e ele volta a nascer em outro ponto, exatamente pela ação do vento. Joga a fagulha em outro ponto. E nessa época, como disse o bombeiro, de mato seco, mata, capim seco, é realmente um perigo. Toda atenção, ainda é pouco. Claro, obrigada, geral. Obrigada, Bruno Lindenberg. Até semana que vem. Boa noite. Bom, gente, a conta de água e de esgoto já está mais cara. Neste mês começa a valer o reajuste de cerca de 4%, segundo a Copasa. Os consumidores só vão sentir o aumento na próxima conta, mas para não ter susto, é preciso repensar o uso desde agora. Com o tempo seco nos últimos meses, o jardim tem que ser regado diariamente. Mas o uso regular de água dos moradores de 26 apartamentos, a conta vai lá para as alturas. Em torno de R$5.000, R$5.500. Ou seja, mesmo sendo um prédio para 26 pessoas, é muito dinheiro, né? Sim, claro. E aí é o complicador, né? E a próxima conta pelo uso da água e saneamento que chegar aí na sua casa vai estar mais cara. É que um reajuste anunciado recentemente já está em vigor. 4,31%. Essa é a média do reajuste considerando os gastos de água, público, doméstico e industrial. A porcentagem é considerável e deve fazer a diferença no bolso. Inclusive porque todos os reajustes salariais são em torno de 2,5%, 3%, né? Então, assim, você pensar em 4% é significante. Como a conta por aqui é embutida no condomínio, a subsíndica acredita que isso possa ser um fator para as pessoas não se atentarem ao uso abusivo. Nós temos que fazer uma reunião para ver o que a gente pode fazer e, principalmente, conscientizar cada morador de como está sendo utilizada essa água. Se no prédio já estão pensando em alternativas para economizar, na indústria não é diferente. Afinal, segundo este especialista em gestão de recursos hídricos da FIENG, o setor é o que mais sofre com o aumento. Eles estão reajustando o preço com a inflação desse período, mais a inflação futura. Então, isso é uma coisa questionável. Como que você vai medir uma inflação futura e embutir no preço para os próximos 12 meses? Então, é uma coisa de se pensar. E quem entende do assunto, é claro que já está economizando. Nós fechamos o primeiro semestre com uma redução de 51% de água. Isso representa no nosso orçamento, no nosso custo, uma redução de mais de R$1 milhão nesse período de 2015 a 2017. Bom, por meio de nota, a Copasa informou que o reajuste tarifário anual no percentual de 4,31% foi autorizado pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Minas Gerais e que tem o objetivo de repor a inflação e garantir a eficiência dos serviços. Pesquisadores da UFMG descobriram uma proteína que pode ajudar no tratamento de doenças inflamatórias como a artrite. A substância está presente no parasita que transmite a xistose, também chamada de barriga d'água. Era tanta dor nos ombros que a Ana Lúcia precisava de ajuda até para se vestir. Foram várias noites sem dormir até o diagnóstico de artrite. A qualidade de vida acaba e a dor é muito forte, é muito ruim. A artrite é um distúrbio que provoca inflamação, causa dor e destrói as articulações. A doença é desencadeada por uma reação autoimune, ou seja, o corpo produz anticorpos que atacam as articulações. Ela ataca principalmente a sinóvia, que é a membrana que recobre essa articulação. Com esse ataque, essa membrana se inflama, passa a ter uma produção maior de líquidos, o que causa um inchaço, às vezes, na articulação, e a longo prazo vai causando danos na articulação. O processo é progressivo e atinge principalmente as mãos, joelhos, pés, cotovelos, ombros, coluna e quadril. Em casos mais extremos, a pessoa não consegue pegar uma xícara para beber, a pessoa não consegue pegar uma caneta para escrever. A artrite atinge cerca de 2% da população mundial. Pesquisadores aqui da Universidade Federal de Minas Gerais estão tendo sucesso em experimentos com redução em até 80% da dor e do processo inflamatório da doença. Esse índice se deve ao uso de uma proteína retirada do parasita que causa a esquistossomose, também conhecida como xistose ou barriga d'água. Os pesquisadores identificaram que o Schistosoma mansoni tem capacidade anti-inflamatória.
Houve redução da inflamação e da dor em camundongos tratados com a proteína. Os testes também apresentaram bons resultados contra outras doenças, inflamação no pulmão e lesão hepática por excesso de uso de medicamentos. Por que o parasita entra no nosso corpo e fica por lá por décadas sem causar um processo inflamatório agudo? Porque na realidade ele possui essas moléculas que vão bloquear essa inflamação no indivíduo. Então nós pegamos essa molécula e vamos beneficiar as pessoas tentando tratar as doenças inflamatórias. Agora, são necessários os testes em humanos para dar um passo importante para a produção do medicamento. A previsão é que essa etapa dure entre 5 e 10 anos. E veja a seguir, mais de 15 milhões de eleitores devem ir às urnas em Minas Gerais em outubro. O estado tem o segundo maior colégio eleitoral do país. Mais de 15 milhões de eleitores devem ir às urnas em outubro. O número de pessoas que pode votar aí no país aumentou 3% neste ano em relação à última eleição para presidente. Esta turma de estudantes não é obrigada a votar, mas não quer perder a oportunidade de escolher os governantes pela primeira vez. Eu quero um candidato que pense no país como um todo, em todo o cenário brasileiro. Eu não quero um candidato que instigue a violência ou que pense só no próprio umbigo. É a minha chance de demonstrar daqui para frente, obviamente, o que eu quero para o meu país, né? Nós somos muitos, então é de grande importância a gente participar da política e entender desde cedo a importância disso. Ao todo, 147 milhões de brasileiros estão aptos a votar no próximo dia 7 de outubro, quando serão escolhidos, além de um novo presidente, 2 senadores por estado, governadores, deputados federais, estaduais e distritais. São quase 4 milhões e meio de novos eleitores em relação a 2014. Entretanto, houve queda de quase 15% no número de jovens de 16 e 17 anos registrados para votar. Nessa faixa etária, o título não é obrigatório. Então é um processo pedagógico a inserção do jovem no processo eleitoral. Incentivar o jovem, não somente a justiça eleitoral, mas os pais, as escolas, significa inserir esse jovem dentro do contexto de disputas de uma sociedade que tem várias demandas e que precisa atender todas essas demandas. Já o número de eleitores acima de 70 anos, outra parcela da população que não é obrigada a votar, cresceu cerca de 11%, de 11 milhões em 2014 para mais de 12 milhões. As informações são do cadastro eleitoral divulgado hoje pelo TSE. As mulheres continuam sendo a maioria do eleitorado. Representam 52,5% do total. Segundo o cadastro, são mais de 77 milhões. Analisar o candidato que mais vai olhar para a política da assistência social, para a política das pessoas mais necessitadas. Cada vez mais aumenta o número de mulheres eleitoras. Em compensação, a representação feminina é muito aquém do número proporcional de votantes. A maior parte do eleitorado tem entre 45 e 59 anos e o ensino fundamental incompleto. Quase 60% são solteiros. Com mais de 33 milhões de eleitores, São Paulo tem o maior colégio eleitoral do país, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro. Pela primeira vez, eleitores transexuais e travestis terão um nome social impresso no título de eleitor e no caderno de votação. Mais de 6 mil pessoas fizeram a escolha ao se registrar ou ao atualizar seus dados na Justiça Eleitoral. Já o número de eleitores no exterior aumentou 41%. São cerca de 500 mil brasileiros com residência fora do país cadastrados para votar. Numa democracia representativa, as eleições elas são fundamentais para a escolha de candidatos. A ideia de não participar das eleições justamente facilita que os poucos interessados e interesseiros utilizem desse espaço. Portanto, a participação eleitoral é não somente um dever, mas uma obrigação de um cidadão que quer construir um país mais justo, mais igualitário e um país que seja para todos. O senador Aécio Neves, do PSDB, anunciou hoje que não tentará a reeleição e se colocou como pré-candidato a deputado federal. Por meio de nota, Aécio disse que a situação de Minas exigirá uma bancada forte e unida na defesa dos interesses locais no Congresso e junto ao governo federal. E o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, do PSB, disse hoje que decidiu manter a pré-candidatura ao governo de Minas e que não vai seguir a orientação do partido, que pediu que ele abandone a disputa ao governo de Minas em função de uma parceria que o partido fechou com o PT para apoiar a reeleição do atual governador Fernando Pimentel.
Mesmo que a executiva aprove isso, do ponto de vista jurídico, é preciso que o candidato ou o partido aqui tenha violado alguma coisa em termos de estatuto, de legislação ou de diretrizes que o partido tenha emitido. E não é o caso. Essa posição de candidato ao Senado na chapa do PT já tinha sido oferecido várias vezes antes e não prosperou. Estou realmente focado na manutenção da minha candidatura a governador. O PSB nacional não vai comentar essa coletiva do pré-candidato Márcio Lacerda. Já o PSB de Minas diz que discorda da decisão da liderança nacional, que pediu que Lacerda desista da candidatura. A convenção da legenda está marcada para o próximo sábado, às 8 da manhã, aqui na capital. E é na convenção que será decidido se o partido terá candidato próprio ou se irá apoiar outra legenda. E agora eu te faço um convite. Em dia 16 de agosto, a TV Band Minas vai abrir aquela sequência de debates em TV com os candidatos ao governo de Minas, como é tradição em toda eleição. E você pode participar nos enviando perguntas. Você pode falar sobre qualquer assunto que você quiser. Basta nos enviar a sua pergunta até o dia 9 de agosto pelo Band Zap, que é o 31 99 772 7663. As melhores perguntas serão selecionadas por nossa equipe e feitas aos candidatos que concorrem ao Palácio da Liberdade. E agora a gente fala de futebol. O Cruzeiro venceu o jogo de ida nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Santos, lá na Vila Belmiro, em São Paulo. Uma vitória magra e 1-0, mas que já garante vantagem ao time mineiro. E eu converso agora com o nosso repórter e comentarista André Salles. Boa noite, André. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. No próximo jogo, o Cruzeiro já entra com vantagem, porque o jogo também vai ser em BH, né? Exatamente. Aí tem um detalhe, que é uma mudança da Copa do Brasil desse ano em relação ao do ano passado, que o gol fora de casa, a gente está vendo aí esse gol fora de casa do Cruzeiro, que não é um gol qualificado, ou seja, se o Santos vencer, por exemplo, por 2-1 aqui no Mineirão, apesar de fazer 2 gols fora de casa, essa disputa iria para os pênaltis. Mas é uma boa vantagem do Cruzeiro, pode empatar no Mineirão, qualquer vitória também faz com que a equipe passe para a semifinal e pela terceira vez consecutiva, ou seja, 3 vezes consecutivas entre os 4 melhores da Copa do Brasil, é um feito importante que o Cruzeiro está bem próximo de atingir, né, Inês? Tomara, hein? Obrigada, viu, André? Valeu. Bom, gente, depois do intervalo, cinema, teatro, exposição e shows na nossa agenda cultural. É para você programar o final de semana. E agora é hora de você programar o final de semana com as dicas da nossa agenda cultural. Os destaques com a Luciana Viana. Lembra de Mamma Mia? Prepare-se então para viajar para uma mágica ilha grega, cantar, dançar e rir de novo com um filme inspirado no musical só com canções do ABBA. Ainda na telona, Ana e Vitória, numa trajetória ao estrelato. Uma está em busca do amor da vida dela e a outra de um amor sem amarras. Será que vão conseguir viver essa experiência? Você confere no cinema. Depois dos dinossauros, agora é a vez dos dragões, com réplicas de grande porte que reproduzem som e movimento. Prepare-se para conhecer de perto as criaturas mais fantásticas de todos os tempos. Tem mais diversão para toda a família com a Patrulha Canina, que vai invadir o Pátio Savassi. 6 filhotes heróicos liderados pelo garoto Ryder em arriscadas missões de resgate. E como sobreviver em festas e recepções com um buffet escasso? A resposta com muito bom humor com o ator Carlos Nunes, nesta sexta e sábado no palco do Teatro Nossa Senhora das Dores. Também no palco o espetáculo Contrações, ganhador de vários prêmios com as atrizes mineiras Débora Falabella e Yara de Novaes. A ação se passa em um único espaço, o escritório de uma grande corporação. Uma história para rir e chorar, costurada por temas como a loucura e a convivência familiar. Esse é o tom do espetáculo O Louco e a Camisa, um sucesso argentino que agora chega à capital mineira. Todo swing, melodia e improvisação do jazz voltam à capital a partir deste fim de semana em um festival com vasta programação. Está em teatros, cafés, praças, bares e centros culturais. E tem muito rock no mercado distrital do Cruzeiro, com as bandas Velotrol, Cash, Tânia Aze e muito mais. Um encontro musical que mistura hip hop com música clássica é o projeto de Flávio Renegado com a Orquestra Ouro Preto para uma apresentação especial.
E a noite de sábado promete ser apaixonante com Fábio Júnior. Começa com os recentes e vai até os clássicos sucessos. A noite também é de pop, funk e lacração com a Anitta, em Belo Horizonte, numa grande festa que também vai contar com a presença do cantor Bochecha. E tem mais festa com Lulu Santos, em tarde de inverno que se estende até a madrugada. Canta, Lulu! E você? Programe-se, divirta-se! Bom, é isso aí. Se você quiser fazer alguma denúncia, nos enviar vídeos ou fotos, use o Bandzap, que é o 31 99 772 7663. E para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/TV Band Minas. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência hoje, mas amanhã conto contigo de novo. Até lá e boa noite.